Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do VMA Cast com uma pessoa incrível. Primeiro eu queria agradecer a Luciene Vignoli Miller por ter aceitado o nosso convite, uma mulher fantástica, escritora, TEDx, bibliotecária. A história dela é incrível. Vocês que estão nos assistindo, compartilha, divulga, curte o nosso canal, comentem. E caminhem conosco aqui. Assista até o final. Lu, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é a Luciene? Sinta-se à vontade, nosso papo descontraído. Conte um pouquinho da sua história para conhecer essa mulher fantástica que você é, que eu conheço, que eu admiro, que é uma amiga. Ai, que linda! Com uma recepção dessa, né? Falando tão bem, a gente só pode agradecer. É um prazer aceitar o seu convite e estar aqui para falar. Eu sou uma menina, uma mulher, né, de 44 anos já, empresária, sou editora, sou escritora, como você falou, sonhadora, apaixonada pelos livros e gosta do mundo que vive, que é muito grata. Essa sou eu, assim. Não sou só o que faço, sou o que sinto, né? Então, sou uma humana que acerta, que erra, que aprende, que troca. Sou eu. Fantástico, fantástico. Então, você é uma escritora, empresária, editora. Conta um pouquinho pra gente de tudo. Como você começou essa história sua? Conta um pouco da sua infância. Sinta-se à vontade. Aqui, apresenta pra gente como é a sua jornada. Como você construiu a sua jornada? A sua jornada que impacta tantas vidas e muda vidas. Verdade. Primeiro a coragem que tive para contar, né, essa jornada, né? E depois foi um caminho de muita exposição, né? Isso também é trabalhado. Mas eu sou uma menina que veio de uma família disfuncional. Eu cresci em situação de rua por conta de um abandono, quando eu ainda era muito criança, né? Minha mãe faleceu no parto do meu irmão mais novo, meu pai enlouqueceu depois desse episódio. Um problema de saúde mental seríssimo, assim, um problema familiar gravíssimo, que foi de ficar perdido com os filhos, de também não se manter com a sanidade como deveria, né? Emocionalmente afetado, abaladíssimo. Ele acabou dilapidando o patrimônio. Meu pai era um português inteligentíssimo, uma pessoa que eu amei muito nessa vida. E que minha mãe, eu não me recordo dela. Eu perdi minha mãe, né? Que nem eu falo, perdi o colo, o cheiro, o leite, quando eu tinha 2 anos e meio. Logo após o nascimento do meu irmão Luciano, que sobreviveu e que foi criado por uma outra família. O meu pai não soube lidar com essa situação toda e acabou entregando o bebê para adoção. E foi bem interessante isso. Eu achei que ele foi bem corajoso também. Ele viu que não estava apto para fazer isso. E criança requer cuidados, né? Criança requer segurança. E ele entregou para uma família que fez isso muito bem. Meu pai tinha uma outra filha, minha mãe um outro filho. Os dois também saíram de casa muito novinhos, depois desse episódio. E eu fiquei com meu pai durante um tempo ainda. Por 2 anos, eu falo que eu fui dele e ele foi meu. E foi bem bonito, é onde eu tenho lembranças de alguém que me amou muito e que eu amei muito também. Mas hoje adulta, consciente de que era alguém muito doente. Sim. Alguém com seus vícios, com seus medos, né? Viciado em álcool e totalmente debilitado pela dor da falta dela. E aí ele ficou esse tempo, se casou novamente. E aí, quando ele se casou novamente, teve uma tristeza maior na nossa família, né? Porque ele tentou restabelecer o lar, mas, na minha opinião, ele não conseguiu oferecer para a esposa nova esse lar seguro também. Ele não estava pronto. E ela descontou em mim essa dor. De ele dar atenção quando ele estava sóbrio, a atenção dele era minha. E ela sentiu isso, eu imagino, né? Hoje adulta, hoje mulher formada, eu consigo sempre compreender esses passos. E ela foi uma mulher desequilibrada também. Uma mulher que veio de um centro de prostituição e nesse contexto fez da nossa casa isso.
Então, eu sofri uma violência, primeiro psicológica, uma exploração logo menina nesse espaço. Com quantos anos de idade? 2 anos e meio até os 4 anos e meio. Quando, assim, acho que com uns 3 anos e pouquinho ele se casou de novo. Então, devo ter ficado 1 ano e meio nessa situação. Até um dia fatídico, né? Que é o fato que ela me queimou, me machucou, virou a frigideira de óleo quente nas minhas costas, numa brincadeira entre mim e ele. De pega-pega, ela fritava alguma coisa na cozinha e quando eu passei, ela virou a frigideira. E quando ela cometeu isso, não foi um acidente, foi mesmo de propósito. Proporcional. Foi para desabafar, para chamar atenção, para ferir mesmo. Pra falar que ela queria a atenção dele e não sua. Isso, exatamente. E não queria aquela felicidade, talvez. E assim, eu ainda reflito, porque tudo isso é uma opinião minha, né? O que estava nela, só ela sabe dizer, nem poderia dizer. Mas eu ainda tenho um olhar de afeto e de perdão para essa mulher. Uma mulher que muita gente nobre se isso. surpreende com a minha posição, porque as pessoas imaginam sempre a raiva que eu deveria ter. Porque essa dor fez uma ferida na minha pele, né? Esse óleo quente passou do meu vestido, entrou no meu corpo, me machucou, tem uma cicatriz até hoje. Só que hoje ela tá em forma de coração, mas era muito grande, porque eu era pequena, né? Então, Sim. assim, eu falo nas palestras, no livro que escrevi sobre, e por onde eu vou, eu falo que essa cicatriz ainda tá aqui e a restauração da pele não vai acontecer nunca. Porque esse dia eu fugi de casa. Foi esse dia que você Foi fugiu esse de dia casa? que eu fugi de Com as casa. costas queimadas. Queimadas, ainda fiquei Machucada. durante muito tempo ainda com esse vestido dentro do corpo, durante meses. Pra você ter Caramba. uma ideia, na carne mesmo. Meu Deus. O vestido não foi ali, não fui socorrida. Por isso fugi, porque quando aconteceu, meu pai não percebeu, porque estava bobão, todo bêbado. Ela fez de propósito, então ela também não se arrependeu. Interessante que eu me lembro desse dia, e eu lembro por conta da dor. E aí eu sei que não foi sem querer. Porque ela não se arrependeu. Ela Ela não. vou te, né, te amparar, Exatamente, te socorrer. não cuidou, não fez um curativo, não levou para um hospital, eles não fizeram nada dentro daquela casa. E eu, assustadíssima, corri. Corri com a dor, corri de medo, eu já tinha corrido outras vezes, de medo da situação dos clientes dela e tudo mais dentro daquele lar que não era um lar. Era só um espaço de alvenaria com gente dentro, mas não era uma casa segura para mim. Deixou de ser a sua casa segura. Deixou de ser meu lar há muito tempo. E aí, nesse dia, deixou de ser de vez, porque eu não voltei mais para casa. E aí você saiu e foi pra rua. Fui pra rua. Corri, e aí as minhas lembranças depois, elas são muito vagas. Aí eu cresci em situação de rua, então as minhas lembranças depois, já com idade um pouquinho maior, eu consegui... Eu tentava ajuda nos vizinhos, ninguém dava atenção. Eu tentava ajuda nas padarias, nos supermercados, e aí eu ganhava coisas para me alimentar. Eu tentava entrar nas casas das pessoas, eu era expulsa. Então, aí sim, minhas memórias vêm sempre longe de casa. Eu não voltava para casa, porque ali eu sabia que não era o lugar que eu deveria estar. E ninguém te procurou. Não, a maior dor é essa, de saber que ninguém foi... né, atrás da criança. Eu tenho dó até de pensar em outra criança, sabe? A gente fala assim, nossa, Luz, tem uma história de superação imensa, né? Mas é uma história de abandono imenso, uma história que até de contar, e eu conto isso todos os dias, né? Mas é muito abandono, uma criança tão pequena, machucada, assim, oriunda da orfandade materna e paterna também, apesar dele não estar morto ali. Ele estava desconectado com o mundo, então ele não me protegeu. Vivo, E assim, isso me faz sempre refletir sobre o papel de uma sociedade inteira, não só sobre a família, com cuidado com as crianças, principalmente na primeira infância. Que eu é era muito primordial. pequena. E tá na rua ainda, ser mais seguro do que a própria casa, essa história é um absurdo, é um crime. Né? E ela se repete, ela não é só minha. É de muitas outras crianças. E a gente vê isso todos os dias. Infelizmente. A gente vê casas que tem pessoas que têm esses casos, né? O maior caso, os maiores números, né? As notificações são de pessoas, de crianças machucadas, violentadas, sempre na própria casa. Sempre no meio da família. Que deveria ser o seio da assustador. proteção. Isso são dados assustadores, são coisas assim que você
quando começa a trabalhar os números, ou ser ativista, como eu sou hoje, e trabalhar na prevenção, né, e das violências, e no enfrentamento às violências depois, quando elas acontecem, e de buscar a política pública, de trabalhar. Quando você faz isso, você se depara e percebe que isso é grande demais. E que não é é um pequeno, debate tão e que necessário. nem todo olho está olhando. Pelo né? contrário. Né? As pessoas fingem que vê, que tá tudo bem, mas ninguém olha. Porque a pessoa tá mais preocupada, e a gente não tá dizendo que tá errado, mas assim... não é um julgamento, não mas é estamos uma julgando, realidade. mas é uma realidade olhando só para si. Mas Sim. deixa de ver ao redor. E aí, o que acontece? Se a família vai mal, que é a base, a sociedade vai mal. E isso vem refletindo em todos, de ano para ano, em todas as sociedades. E a gente vê o que tem acontecido. Isso reflete depois na própria sociedade. Porque, diferente de mim, crianças não crescem com o afeto que eu tenho aqui dentro. Cresce com raiva, com uma revolta, a gente vê com um desejo de vingança. A gente vê, né, os lunáticos, a gente vê tudo. Que tudo é refletido de algo que você viveu. Dizem, né, que a nossa infância é importantíssima no desenvolvimento do caráter, do comportamento, do que você quer para o mundo. E é verdade, isso impacta muito. E o que aconteceu ali foi uma falha familiar, primeiro. Mas olha que bonito, eu consigo perceber tudo isso com o tempo, com tudo que eu vivi. Que coisas que eu nunca vou conseguir descrever, ou repassar, ou escrever, ou falar, mas que consigo me formar, que me formou. Tudo isso, toda essa experiência me mostra que tudo aconteceu por vários ciclos. Meu pai estava doente e ninguém percebeu. Então, o olhar já não foi direto para mim, que era criança. O olhar já faltou para ele. Quando ele perdeu a esposa, na minha opinião, a dor dele e o luto dele também foi muito forte. Foi muito forte. E a família não percebeu. Eu sou filha dele... de um português, onde a família, a maioria, ele era mais velho, bem mais velho que minha mãe. Então, o pai já tinha falecido, a mãe já estava ali também, a mãe dele doente, já mais velha. Alguns irmãos só em Portugal, então a família distante, um oceano distante. Assim, então, a família materna não teria o olhar que a família dele teria com ele, para começar. Sim. A materna foi de julgamento. Isso é muito real e claro. Porque sempre que falam a minha história, ou quando alguém tenta contar, hoje em dia mais, porque todo mundo escondeu de mim e de todos, tudo o que aconteceu. Porque muitas famílias fazem isso, a dor é tão grande no luto que não contam sobre. Sim. E a criança cresce sem saber. No caso do meu pai, ele foi julgado pela minha família materna. Só que minha mãe morreu depois do parto, ou seja, não foi meu pai que matou minha mãe. Entende? Então, o julgamento com ele já foi um erro. Sim. Não foi culpa dele. E aí ele já sofreu toda essa pressão, o luto, a dor e no julgamento. Sim, é um julgamento prévio que os humanos tendem a fazer, né? As pessoas tendem a julgar e apontar. Já julga, e nem sabe a história dela. Nem quer saber, mas apontar e julgar e falar, você errou, é fácil para todo mundo fazer isso. Nós somos peritos em fazer isso. Só sabemos fazer isso. E eu sou uma crítica a isso absurda por conta dessa história toda e por tudo que eu aprendi na vida. E ele falhou, foi negligente comigo e com os outros filhos? Sem dúvidas, meu pai foi errado, sem dúvidas. Ninguém tá pondo, né, panos não aqui. tô defendendo, mas eu tô procurando os motivos. E aí sim eu percebo alguém debilitado mentalmente, incapaz. Até legalmente, se for parar pra pensar. Sim. Meu pai era incapaz de fazer, de tomar os cuidados com os outros. E assim, quando uma sociedade percebe que se for muito egoísta, vai deixar isso acontecer e se repetir. Se a gente parar para pensar que o filho de alguém também pode ser responsabilidade nossa, e a gente espalhar isso e debater sobre, a gente vai entender que o filho de ninguém também é nosso. E o nosso olhar também pode ser direcionado a ele para contribuir, não só para julgar. Então, nesse caso, eu fiquei tantos anos em situação de rua, por quê? Porque a família não percebeu que eu não estava com ele. É mesmo? É mesmo. Porque você acha que uma família vai permitir? Como que vai permitir que isso aconteça? As pessoas dizem, como ninguém te socorreu antes, né? Eu fui pra rua aos 4 anos, eu fui resgatada aos 11. É muito tempo. É muito
Para uma criança é muito tempo. São 7 anos É na a rua. vida toda da Dormindo criança. na rua, sem comida, sem Exatamente. afeto, sem banho. Sem banho nenhum, principalmente, sem escovar os dentes, sem dormir. Eu costumo dizer que era anestesiada, morta. Porque eu cresci sabendo que minha mãe tinha morrido. Mas eu não, meu pai estava vivo. E eu ouvia dizer que ela estava morta, mas também não tinha certeza, Não porque tinha eu não a vi clareza partir. ainda. Eu não a vi ser enterrada, Você eu não não a vi viu. nada disso. Não tenho nenhuma lembrança. Então, para mim, se ela estava morta, eu também estava, Vi. Porque eu também não era vista. Então, eu vivia Isso num é mundo forte. que não é exatamente quem vive Você na vivia situação num de mundo rua. invisível. É um mundo invisível, exatamente. Não tinha a mídia que tem hoje mostrando as pessoas, não tinha. As pessoas fazem parte do cenário. As A gente pessoas tá da falando de rua coisa são de do mesmo 40 anos cenário. atrás. Exatamente, estamos falando de exatamente 40 anos. Onde a Constituição ainda estava sendo estabelecida, o ECA estava nascendo, enquanto eu estava na rua. Exato. Onde os direitos de uma criança ainda nem eram discutidos, não era sujeito de direito, não era nada, não tinha voz. Se hoje já não tem, se hoje uma criança é revitimizada quando conta sobre um abuso, imagina eu, pequena, era alvo de cuidados? Não era. Chegou Era a sofrer algum abuso simplesmente... na rua? Eu sofri diversos já dentro de casa. Eu era uma menina. Vi, eu me vestia de menino. Meu Deus. Eu era uma menina. Hoje eu sou feminina, mas eu levei anos para ser uma menina que aceitasse ser menina. Por isso eu ainda sou menina. Entende? Vou morrer menina com 100 anos, eu vou ser menina ainda. E hoje sim, ainda tô nesse desenvolvimento para ser uma mulher, para ser feminina. Sabe? Eu sou Sim. muito intelectual, então é tudo, eu sou mais automática. E eu, criança, era mais masculinizada para Porque proteção. E eu entendo isso com você. Óbvio, minha, né, vida é diferente, mas eu entendo, trazendo uma analogia, porque eu fui uma mulher muito rechaçada. E eu sofri alguns rechaços e abusos, né, de esfera. E aí, assim, a gente se masculiniza. Muito, para se Né? proteger. Para se proteger. Então, faço tudo muito no automático, eu sou muito assim. Então, às vezes, né, o meu marido no começo falava, calma que aqui eu cuido. Aqui Ai, eu que cuido. lindo. Ah, então, Isso assim, acontece eu com o meu entendo. também. É. E isso influencia essa experiência de ser, de tentarmos ser diferente pela proteção. Isso impacta no todo, né? Depois, quando cresce, quando se casa, isso tudo também influenciou o meu casamento, minha história como um todo. Por quê? Porque eu tenho traumas. E assim, olha que eu sou uma pessoa que trabalho isso em mim. E que, eu sou assim, muito bem resolvida com isso. E olha eu te conheço, eu isso, sei que é. E assim, mesmo assim, eu sou uma pessoa cheia de medos. E claro, isso é até esperado. É esperado, é muito normal. esperado. Se a gente que não sofreu o que você sofreu tem, imagine quem Mas sofreu. é muito legal isso, porque eu também não comparo a minha vivência só na rua por isso, né? Uhum. Muitas pessoas que eu conheço não viveram na rua e têm dores parecidas. Exato. Porque ninguém precisa morar na rua. Exatamente. Né? O que aconteceu Nenhuma comigo criança não tem que nasceu ser pra morar na comparado rua. comigo, Exato. porque eu sou uma exceção. A regra, né? E assim, e não é o bonito, não é esse. Ela morou na rua, tal. O bonito Não. é ela saber disso e ser grata por não estar mais lá. E ter mudado a história, né? Ter mudado. E isso vem também de muita sorte minha. Muita escolha também, porque você vê que eu sou uma pessoa que faço escolhas. E eu fiz muito pequena, eu fiz uma muito importante, que foi embora de casa. Muita gente sofre Você já e não começou tem essa ali a trilhar o seu coragem. destino. Isso é louvável? Não, isso foi um fato que aconteceu. Eu poderia não ter ido, eu poderia ter ficado, eu poderia ter continuado, porque né, hoje eu falo sobre... Eu palestro sobre, e quando eu termino a palestra, pessoas me abraçam e me contam que aconteceram coisas difíceis e que não fugiram. Uhum. E aí, essa criança que cresceu tá ali ainda. Tá ali. E como a minha tá aqui também. Mas, assim, você percebe que foi uma escolha importante. Porque vai saber o que teria acontecido comigo também em casa. Exato. Eu poderia ter morrido, eu poderia ter ficado incapacitada, poderia acontecer comigo o que aconteceu com outras pessoas desse cenário, e que não foi nada bom. Uhum. Ter saído de casa foi radical, mas foi uma grande escolha. E depois eu fui fazendo escolhas, sabe, Vi? Eu cresci
E eu disse muitos nãos para coisas que seria natural eu aceitar. No meio da rua. Mas isso foi muito por ser medrosa. Nem é mérito. É medo mesmo. Eu sou medrosa. E isso Você ainda me não protegeu. tinha total discernimento, né? Nenhum. A única certeza que eu tinha é que eu tinha que acordar e dormir. Eu não tinha noção de futuro, não esperava nada do amanhã. Eu sabia que eu não poderia voltar para aquele lugar. Igual um bichinho mesmo. Se você machucar um cachorrinho, provavelmente ele não vai correr para aquele lugar mais. Ou quando ele te vê, ele vai fugir. Eu era um bichinho do mato também ali na rua. E você nunca voltou no local? Voltei várias vezes, Mas não para morar. Tá. Voltei enquanto eles não estavam, para procurar a aliança da minha mãe. É mesmo? A minha casa era muito grande, o terreno gigantesco, muitos terrenos, ao ponto de ir de uma praça para a rua de baixo. Num bairro que é a Vila Maria, que é um bairro de portugueses que tem posses. Eu não estou falando de uma comunidade, eu estou falando de um bairro que foi desenvolvido e que tem casas e casas grandes, enormes, com pessoas que têm condições. Meu pai tinha, minha família tinha. E eu chegava lá para procurar a aliança da minha mãe. E como na época, a gente está falando de uma casa centralizada, onde em volta era tudo horta, porque português fazia tudo Muito isso. horta. Então tinha bananeira, tinha milho, tinha uva, tinha muitas coisas na minha casa. E eu sentia saudade. E assim, meu pai, ele me segurava sempre perto das árvores de casa. E eu tentava voltar procurando isso, mas não procurando a casa nem ficar lá. Porque eles não estavam dispostos. Meu pai também não viveu uma vida segura. Ele piorou também nesse sentido do álcool. Então, ele ficou cada vez mais debilitado. Minha madrasta muito também vivia na noite. Então, vivia só com coisas assim que eram... escolhas que eles fizeram também, que fazia daquele ambiente inseguro para as crianças. E aí não era um lugar que eu queria estar, né? Mas você vê, as filhas dela ficaram ali. Eu não era sozinha. Depois que ela se casou com meu pai, um tempo fomos só nós 3 também. Depois ela trouxe 2 filhas para morar com a gente. E elas não correram. Mas também não era história da Cinderela. Não é história que as meninas eram malvadas e eu era a princesa. Nada disso. Eram 3 crianças exploradas. E assim, eu corri. Elas não, elas cresceram e o futuro delas... Foi diferente. Exatamente. E o meu, qual foi? Foi de procurar outros lugares, mas assim, eu não fui morar na rua no centro de São Paulo. A Vila Maria é na zona norte de São Paulo. Sim. O centro, ele é habitado, frequentado por crianças que estão em situação de rua, adolescentes, que vêm do país inteiro. E que às vezes vêm na TV... Vem o Padre Júlio, outros que ajudam, e aí voltam porque sabem, na minha casa não tá legal, eu vou morar em outro lugar. E vou ali, achando que vai ser acolhido, mas a rua é a rua. Não é acolhimento. E assim, pra ninguém. não é acolhimento. Há pessoas maravilhosas que atuam a favor do social, sem dúvidas, mas sempre vai ser a rua. Diferente deles, eu, Lu, fui uma criança que quis ficar no meu bairro. Entendi. Por conta do registro sonoro. Eu era uma menina que achava que todo mundo falava português de Portugal. Olha, que interessante. Isso é lindo. Porque eu descobri isso depois, quando eu fui perceber que eu avançava o território e ouvia o nosso português diferente, que não era tão enrolado. E isso me amedrontava. Então, eu voltava para o espaço onde o bairro conversava igual o meu pai. Entendi. Você Entendeu? tinha identidade. Minha memória afetiva, minha memória de proteção, ainda era o pouco que eu tive de proteção, ainda foi dele. Né? Porque eu não lembro da minha mãe, nem de nenhuma outra pessoa que cuidou de mim. Meu pai cuidou da forma dele. Então, esse cuidado, e ele falava assim... Saí, as pessoas não falavam mais assim. Então, eu voltei, isso me protegeu. É lindo isso. Muito. E aí, eu fiquei nessa região. Então, eu andei todos os bairros, em todas as ruas. Pedia comida em todas as padarias ali perto e supermercados. Ou entrava na padaria e pegava o pão e saía correndo, né? Mas dormia ali, ali até também na minha história, ela também é maravilhosa, porque é real, que eu também encontrei a biblioteca, que era uma biblioteca pública, né? Que transformou. Eu sou a pessoa que sou hoje, porque esse cenário, onde tinha os portugueses com as casas, pessoas que não estavam nem aí pra mim, minha família que não estava nem aí pra mim. E aí tinha uma biblioteca.
E aí eu pulava esse muro, ficava ali. E dali não fui expulsa. Mas eu já tinha crescido um pouco, não foi? Com os 4 anos e meio que eu fui parar na biblioteca. E eu não sei exatamente qual foi a idade, mas devia ter uns 5, 6 anos. E a biblioteca é muito perto de casa. E aí eu pulei esse muro. Foi o primeiro lugar que eu pulei e único que eu nunca fui expulsa. Olha isso, que E aí fantástico. ali fiquei. Até entender que era uma biblioteca, levou um tempão também. Pensei que era uma casa grande. E aí eu também não invadia a casa, porque eu sabia que eu só podia ficar no jardim atrás daquele muro. E as crianças de rua, ou homens de rua, ou pessoas de rua, ou fora dela que avançavam ou que me perturbavam, não pularam o muro. E aí sim eu escolhi o lugar para ficar. Ali Porque foi sim o primeiro lugar que me protegeu de verdade na construção. Assim, de ter um teto, pelo menos a marquise, e o jardim para eu me deitar atrás do muro, entendeu? E eu consegui dormir. Porque você não dorme à noite na rua. Você dorme de dia. De noite eu consegui dormir ali. O Porque a frio, insegurança é calor, com tudo. muito frio, muita fome. E você se acostuma. Eu comia a minha própria roupa. É mesmo. É mesmo. As bolinhas da roupa, o cobertor. Assim, era o que eu comia. No jardim, eu fazia bolinho com a carne, que na minha cabeça era carne, e era a terra. E engolia aquilo. Caramba, Lu. É, porque não tem comida na rua. Exato, não tem. Mas assim, é diferente quando alguém conta tão próximo e a gente E ainda vê, conta rindo, percebe, né? Só eu louca É. mesmo. Não, e é diferente, porque tem pessoas que não têm essa percepção, né? Isso é uma das coisas que a gente vê, mas não sabe a essência disso. A gente finge que vê. Então, e fome é uma coisa muito séria. Fome é uma coisa que me apavora. De ver alguém com fome, eu fico bem desesperada. As pessoas falam assim, como que você comia na rua? Porque cada pergunta que fazem, eu falo, não comia. E quando comia, eu ganhava coisas na padaria que ajudava, mas não era todo dia que ganhava, e não era o tempo todo. Uma criança em crescimento, com uma fome gigante. Não, então, mas aí eu parei de crescer. Olha que interessante. Eu fiquei do mesmo tamanho durante um tempo, desnutrida. Era só olho. Quando eu fui resgatada da rua, tem foto, só o olho praticamente assim, o rostinho magro, cabelo curto e muito pequena para a idade. Eu tinha 11, mas parecia que tinha uns 8 anos. E assim, eu sou baixa também, né? Mas a minha estatura, na época, era menor do que uma criança saudável. Isso. E assim, eu tinha até a inocência esperada para a idade era outra, né? Porque eu era do outro mundo, né? Então eu tinha, assim, eu tinha a inocência de criança, que tenho até hoje em mim, que eu percebo até, eu me fico me tratando, sabe? Mas eu percebo que eu sou uma criança, e gosto de ser e fico ainda sendo. Mas sei que sou uma mulher, que tem que ter responsabilidade e tudo. Sim, mas, você sabe de mas eu quero isso. ainda ser feliz. E talvez a infância é repleta de coisas, assim, criativas, né? A imaginação é uma coisa que me faz ainda ser mais infantil. Mas, nessa época, a situação de rua era tão grave que tudo era assustador. Tudo. Se não tinha acolhimento na rua, não tinha barraca, não tinha proteção. Essas casas de acolhimento que hoje tem, né? Não, então, devia ter, mas eu nunca fui a um abrigo. Olha, eu nunca fui resgatada para um abrigo, e com certeza tinha. Eu nunca fui parar na FEBEM também, que poderia ser uma criança infratora, e também não fui, né? Meu irmão foi. Meu irmão, sim, mais velho, foi pra FEBEM, ficou um tempo lá. Meu irmão conheceu as drogas desde criança, a cocaína aos 8 anos de idade, se tornou um dependente químico pela dor que eu falo que sofreu tanto, da falta dela. Eu não lembro dela. Eu sinto falta da mãe. Ele sente falta dela e da mãe, sabe o que eu quero dizer? Porque ele viveu. Sim. Ele é a melhor amiga dele. Então, tipo, ele muito novinho, ninguém deu o olhar. Não era só eu, essa história não é só minha. É claro que eu falo de mim e procuro não expor as pessoas, mas isso eu posso dizer. E ele sofreu muito, e eu sofri vendo isso. E eu vendo, não quis. Eu via meu irmão debilitado. Você via. Eu via as outras crianças com a cola, e eu não queria.
ficar daquele jeito. Porque eu lembrava do meu pai bêbado e eu não queria isso pra mim. Você já sabia que não era algo bom. Eu sabia, eu era muito esperta. Eu sabia. E depois, quando eu comecei a ingressar à biblioteca, e quando eu fui alfabetizada lá, e quando eu descobri o Conta esse mundo. processo de alfabetização, como foi? Então, eu já sabia escrever meu nome, porque meu pai já me ensinava a Mesmo repetir a letra pequena? cursiva dele, né? Eu sei fazer a assinatura dele, eu sei escrever como ele, repetia a letra dele, eu sei. Era um exercício que, quando a gente estava junto, fazíamos muito. Depois, eu não fiquei mais perto dele, então, mas eu fazia isso, o meu nominho, na lista de presenças da biblioteca. Olha que lindo. Hoje eu estive em uma biblioteca, eu fiz questão de fazer participar da lista de presença. Muito Para legal. mostrar para quem administra, para quem cuida, que aquele lugar é frequentado ainda, que ele é importante. Faz diferença. Que faz diferença. E eu fiz isso hoje. Mas essa era a minha rotina. De entrar, assinar o meu nominho ali e ficar ali. Aí tinha contação de histórias, assim como tem hoje, tinha há 40 anos. Tinha teatro, tinha também música, tinha. Bibliotecas são vivas. E nessa época, esse equipamento público era muito frequentado. E eu era mais uma. A diferença é que eu era uma menina piolenta, suja, magra, com fome. Mas eu era curiosa. E queria entender tudo que estava acontecendo ali. Aí eu descobria coisas. E aí, quando eu passei a ler, que foi um papel das bibliotecárias, de contar a história e depois de me passar a juntar as letras, as frases e aí depois o texto, e eu cresci naquele lugar, eu cresci lendo. Que massa. É lindo. E aí, cresci lendo, e eu sou também uma pessoa hoje, não sei, por conta desse tempo, eu sou autodidata, então eu também já era muito curiosa, então fui descobrindo muito as coisas. E li a biblioteca inteira, né? Fantástico. Porque era muito tempo pra ficar ali. Então você ocupava o seu tempo. É. Outra escolha que você fez. Sim, outra segunda escolha, assim, importantíssima. Aliás, você vê que vem falando de várias escolhas, né? Os nãos que eu tive coragem de dar para as drogas, para outras coisas, né? O que pode se esperar de uma menina numa situação dessa e que não precisa nem julgar, né? Porque às vezes para sobrevivência, né? A prostituição e tudo mais, eu neguei. Que infelizmente existe, a gente sabe. Eu corria. É uma exploração, na verdade, né? E um crime, inclusive. E assim, eu corria, né? Eu não me oferecia. Era diferente, isso é muito diferente. Porque até quando você é uma criança, se oferece também, imaginando que aquilo é natural, ainda tá errado. Mas eu já sabia que estava errado desde lá de casa. Mas você já tinha um bom discernimento que era muito aquilo errado. não era o que eu queria pra mim. Eu não queria isso pra mim. Nem pras outras. Eu não queria isso pra mim. Eu não achava certo e não acho. Os adultos, eu escrevi sobre e falo que as relações de negócios que envolvem sexo, exploração e tudo mais, tudo isso é crime. E assim, e depois, quando é adulto, é uma escolha do adulto, mas criança você não tem que envolver. E isso acontece muito. E assim, é natural em alguns lugares, é esperado, né? Exatamente. E nessa minha história, isso aconteceu muito. E eu corria, eu não queria isso pra mim, nunca quis. E olha que interessante, né? Que eu, com o livro na cara, ninguém se aproximava. Até hoje eu falo, leia, proteja-se com o livro. Porque a pessoa que vai te fazer mal vai pensar 2 vezes em chegar perto de você. Porque o livro realmente afasta. Afasta a maldade. O livro físico de estar na frente, assim, ó. Eu escrevi também sobre meus olhos, porque eu era uma criança que os olhos gritavam, chamavam muita atenção na pele cinza, suja e magra, né? Muita desigualdade, tudo de errado. E o olho chamando muita atenção, que tem os olhos que chamavam muita atenção na infância. Sim. E todo mundo falava, lindos olhos, Lu. Quando falava isso, não era coisa boa. Não era um elogio. Era o momento que iam chegar perto. E eu tinha pavor quando falavam dos olhos. Pavor, pavor. Então, tipo, eu sempre me escondia muito. Né? Então, não era um elogio falar que eu tava com os olhos lindos. Era um momento de dizer que não era bom.
E assim, eu tenho coragem ultimamente de dizer e de falar, mas nunca vou falar exatamente como. Mas eu levei tempo para ter coragem de pôr para fora, ainda tô nesse amadurecimento. E descobri, e assim você fala abuso. O que é abuso? Abuso são várias coisas diferentes, né? Hoje a legislação está atualizada Mas e antes pode não tava. mostrar, mas de todas as formas. Sim. Aí, às vezes, você fala e você ouve outras pessoas dizer o mesmo, e você vê que era uma cultura. Né? E onde hoje em dia a gente debate sobre, hoje a gente aponta, hoje nós mostramos para as pessoas falar isso está errado. Isso não é correto. Hoje as crianças já sabem, nós trabalhamos prevenção, e aí na escola é debatido, tudo isso, né? E assim, agora na rua, o que é a rua para começar? O que é uma menina na rua? O que é um menino na rua? É uma sobrevivência. É a palavra. Todo dia uma sobrevivência. E eu escrevi um dia, depois do outro, do outro, do outro. A visão de quem viveu e quem estava ali, ciente que o dia seria igual no outro. Seria igual de novo, seria igual de novo. Não tem perspectiva de mudança. Nenhuma, porque ninguém foi... Durante anos, eu imaginava que alguém iria ali. Eu sabia que eu viveria ali para sempre. Eu imaginava, só depois quando comecei a compreender as histórias, que nas histórias os finais mudavam. E aí sim eu percebi que, nossa, vai depender de mim. Um dia isso vai mudar, mas como? Eu não tinha esperança. Eu não tinha. Pra mim era normal, era natural. Eu nem sabia que aquilo era tão errado, era normal pra mim. Porque é aquilo que você vivia, era meu você não meio. tinha discernimento. Não tomar banho, nossa, era a coisa mais legal não tomar banho. Pra que tomar banho? Você tá na rua, você nem pensa nisso. Por que a pessoa fede? Por que não toma banho? Porque ela não tá ligada nisso. O limite passou do limite. Ela não tem discernimento não tem discernimento nenhum daquilo. Ainda a fome ainda vem, mas depois também se acostuma com ela. Se acostuma com a fome, tanto que quando come, passa mal, dependendo do que come, a forma que come. Tanto que como parecia que seria para sempre tudo isso, né? Eu fui resgatada aos 11 anos, por 2 tias. É mesmo? É mesmo. E assim, a primeira coisa que minha tia fez quando tentou se aproximar de mim foi me dar alguma coisa para comer, né? E ela me deu pão com banana. E o gosto para mim foi de sorvete, que era gosto de criança, era um doce na minha cabeça. E assim, mas eu comia às vezes quando eu derrubava os doces das mãos das crianças, que eu ficava mirando pra cair. Ou eu ganhava muito doce na padaria, porque na padaria eu ganhava muito doce de morango. Torta de morango, pão doce. Eu adoro pão. Comia muito. Na biblioteca, às vezes, tinha atividade escolar, então tinha aqueles kitzinhos com maçã. Eu brinco que eu detesto maçã, porque eu comi maçã a vida inteira. E eu gosto de maçã, eu brinco assim, mas é uma fruta que eu deixo de lado. Fala, já vou dar espaço para outras. Fruta eu não tenho o hábito de comer, não ganhava fruta. Até hoje eu não tenho o hábito de comer fruta. Banana, sim, que é a única fruta ainda que eu ganhava. E é a única que eu como hoje, se for parar pra pensar. Então, assim, tudo isso vai formando a gente. E a tia fez isso. E assim, ela não me ganhou de cara, ela levou dias, meses, sei lá quanto tempo exato ela levou pra me conquistar, pra depois conseguir me resgatar. E ela fez isso de forma muito sábia. A tia Virgínia, ela é a irmã da minha mãe. E quando ela percebeu, e a esposa dela, a Áurea, elas são casadas, elas foram lá tentar descobrir o que estava acontecendo. E aí foram à casa do meu pai também, entenderam tudo o que estava acontecendo, e aí elas decidiram me resgatar. E aí, elas que já tinham raiva dele, elas odiaram ele pra sempre. Imagina. Eu costumo dizer que acho que minhas tias devem ter perdoado meu pai depois que eu escrevi o livro. Porque ela conseguiu observar ele com o meu olhar. Mas com o dela, ela odiava. E eu não julgo também, porque a visão dela é de um cara que foi negligente, um bêbado que não cuidou da criança. A criança ficou exposta pra sempre ali, que vai estar marcada pra vida. E minha tia não perdoa. Né? Tem gente que perdoa e tem gente que não. Eu sou do grupo que perdoa. Mas poderia não ser, como a maioria. Acho que o perdão é um dos temas mais trabalhados na minha fala. Porque é natural e as pessoas se surpreendem, mas é muito natural. Você briga comigo, Vi. Amanhã eu tô aqui pra você. Oi, Vi, você tá bem? Como é que você tá? Eu sou assim.
Isso é fantástico. São poucos, Lu. Você é uma joia rara no meio. E são poucos que têm isso, sabe? Porque eu penso assim também. O meu pai, ele me chama de Mamãe Noel. Porque eu também, assim, eu fico sentindo, mas eu resolvi ali. Amanhã é um novo dia. É isso. É uma nova história. Boa, Mamãe Noel. É legal mesmo. E ele falou isso, você, né, na vida, aconteceu muitas essas coisas, você sofreu isso porque você, ok, né? Mas assim, eu falei pra ele, porque eu acredito nisso, então assim, é limpo, sabe? Sim. E eu não carrego esse peso. E isso sempre me projeta pra coisas melhores. Porque você escolhe a porta que você abre. Quando você passa por muitos traumas e você tem vários impactos nisso, no seu futuro, e a maioria das pessoas que eu conheço que viveu comigo histórias parecidas, sofrem muito hoje. Sofrem muito mesmo. E outros que não viveram nada disso também sofrem. Sofrem. E assim, é natural, esperado também, cada um Reage de um reage jeito, de um né? jeito. Eu não tô aqui pra dizer o que a pessoa tem que pensar. Porque às vezes o que faz sentido pra gente não faz pro não outro. faz o E aí menor. é sobre o outro, não é sobre nós, né? E Lu, eu acho a biblioteca me ajudou muito, porque ler me mudou. A leitura, o conhecimento, a literatura, ela faz com que você veja o mundo de diversas formas. É verdade. E ela te molda. O conhecimento facilita as suas conquistas. E aí a sua dor diminui, porque você passa a ter segurança. Quando eu fui resgatada, levei um tempão ainda para entender o mundo que tava. Tomar banho, levei 5 anos para tomar banho sozinha. Pensa. Uau. Com 15, 16, eu ainda não tomava banho sem mandarem. Eu era uma moça já, uma Não mulher. era automático. Não, e não é até hoje se deixar. Uau. Entendeu? Assim, eu não tenho vergonha de dizer. Não, a sua Em todo história. lugar eu falo, gente, eu tomo banho. Eu sempre falo, eu tomei banho aqui, tô arrumada. Mas, Lu, tá frio. Eu esqueço. É o meu marido? Lu, tomar banho. Lu, tomou banho? É normal. Escovar os dentes. Eu falo que o meu sorriso é meu troféu. Porque quem que era pra ter dente? Não era pra ter dente nenhum aqui. Exato. Você tem Né? uns dentes bem bonitos. Então, eu fui muito privilegiada também, por várias razões. Mas de não ter, por exemplo, probabilidade a cárie. Eu não tenho, isso é genético, sei lá, é uma forma biológica de proteção. Não sei, mas não tenho. Por isso tenho os dentes, senão não era pra ter. Mas eu tenho consequências. Eu acredito muito que Deus, ele faz as coisas tão assim, as coisas acontecem e não é plano de Deus, né? Porque às vezes, mas algumas coisas é permitido, mas ele tem um cuidado, ele sempre nos olha. Não, eu sou assim, esses dias teve uma entrevista que eu dei, né? E um senhor falou assim, nossa, dificilmente você fala de Deus. Eu falo assim, na entrevista eu não falo, mas eu vivo isso, eu vivo ele. Eu percebo isso pela sua fala, que te conheço, assim, mas eu não fico falando nem escrevendo sobre, mas eu não preciso dizer, é uma coisa que Tá mas achei bonito estampado. ele perguntar também. Mas assim, que dúvida que eu tenho de que alguém me segurou no colo enquanto eu tava ali, né? Pra estar aqui hoje. Nenhuma. Mas as probabilidades e tem a ver também com as minhas escolhas, porque ele tá pra todos, né? Exato. E é isso porque que é importante dizer. Né? Você tem o livre-arbítrio. E aí a gente que cria a nossa história. E quando tá ciente, né? Aí que tem que aí tem mais poder de decisão ainda, né? Que aí ele fala assim, olha, você já sabe que isso é errado agora, né? Antes você não sabia. Então vamos lá. E isso é muito bonito, porque eu tive apoio de pessoas que nem eram do meu meio, que são pessoas da biblioteca que trabalhavam, que frequentavam lá. E é importante dizer que eu não estava todo santo dia lá. Então, tipo, eu tinha a frequência de uma moradora, mas não era todo dia. Tinha dia que eu dormia em outros lugares, em outros bairros, buscava... Eu era da rua. Quem é da rua é da rua. Não é de nenhum lugar, é da rua. Anda. E ali... Aquelas pessoas me deram a mão, me deram acolhimento. É importante dizer isso, porque isso acontece em muitos lugares que são públicos, né? Biblioteca, o bibliotecário ou o servidor,
Ele acolhe todo mundo. Biblioteca é um lugar que vai estar o morador de rua, vai estar o idoso, vai estar a pessoa carente. Não tem distinção Não de pessoas. tem, ela não vai distinguir. Exatamente. Então, ali é importante proteger as bibliotecas. São lugares que têm que se manter vivos e em pé. Por quê? Porque assim como eu passei e superei, tem hoje alguém lá. Muito refugiado que vem e não sabe falar a nossa língua. Vai para onde? A biblioteca é pública, ele pode entrar e tentar aprender a nossa língua ali. Exato. Sabe? Ou tentar se manter ali protegido, para não ficar exposto num lugar perdido, para não perder a sanidade, para não perder tantas coisas, até se encontrar. Antigamente, quando acontecia uma guerra, quando os italianos vieram, portugueses vieram, outros estrangeiros vinham, eles se ajudavam. Hoje as pessoas fogem, as outras pessoas mal ajudam. As pessoas E aí, não o estão que você tem que preocupadas com o fazer? outro. Não estão. Elas estão muito preocupadas com o ser. Né? O ser, o ter. E não é preocupado em olhar o além. Ter. As pessoas pensam muito no ter. Pode ter, sem dúvida. Não deve é isso, ter, não inclusive. É sobre isso. Não é. Mas assim, o que adianta ter só pra você? O olhar que adianta. Que as pessoas falam assim muito de autocuidado hoje, né, Vi? Muito. Olha, você se cuida, tem que se cuidar. Olhe pra você. Perfeito. Mas se você fizer isso só pra você e não se oferecer, não se doar, não vai adiantar. Vai faltar alguma coisa. Não vai Eu falo contribuir. que você tem que se cuidar pra cuidar do outro. É. Porque, assim, é muito... E eu falo até para as minhas filhas, né? Para falar, o trabalho não é ruim. Eu falo, eu vou ajudar pessoas. Porque o meu propósito é esse mesmo. Fazendo o que eu gosto, o que eu sei, mas de uma forma que eu ajudo pessoas. É lindo. Porque é isso, esse é o meu propósito. Essa é a diferença. O que eu transformo na vida das pessoas. Então, cuidar de mim para cuidar o outro. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar do outro. Mas é cuidar. Sim. É cuidar. É um verbo lindo, cuidar. Cuidar de si, cuidar do outro e ser cuidado, né? Se permitir, porque as pessoas às vezes se fecham e não se permitem, né? Não pedem a mão, não estendem, também não entregam. Isso é... Acho que as pessoas, elas sendo muito rígidas, e eu tenho percebido isso ao longo do tempo, na convivência com outras pessoas mesmo, no meu crescimento como mulher, como pessoa mesmo. E a gente vai percebendo que... Por que chama tanta atenção minha fala? Ela é forçada? Não é, por isso que chama atenção. Segundo, porque é mesmo de reflexão, né? De você perceber o valor que a vida tem agora. Se você se prender ao passado, se você se prender à dor, se você não se perder à falta de perdão, ao julgamento prévio. Porque, assim, o que você imagina é uma coisa, a outra pessoa pensa diferente de você. São pessoas com cabeças diferentes, você não pensa igual. Às vezes reflete a sua sombra e você julga. E aí fica com aquilo ali remoído, guardado só pra você. E você vive perturbado, porque acaba a sua vida e você não fez... Não teve a vida plena que deveria ter. Eu, diante de tudo que já passei, e ciente das coisas que li e que estudo, eu entendo que eu tenho que olhar para frente. Além disso, eu entendo que se eu estivesse presa a tudo isso que aconteceu comigo, eu me lembraria só do rato que conviveu comigo. Eu me lembraria... só da fome que eu tive. O do frio, do pavor. E eu não andaria mais. Eu ficaria ali presa. Eu nem estaria viva mais. Se eu não tivesse a esperança que tenho. A alegria de viver. E a gratidão real de ser o que sou hoje, justamente porque eu sei que amanhã eu vou acordar, vou agradecer por estar viva e vou tentar de novo. A minha vida hoje é um mar de rosas. Comparado ao que eu vivi, eu sou... felicíssima. Milionária. Né? Comparado, quando você tem uma comparação, qual é o valor? O que é valor para você? Todos os seus valores, para mim, são multiplicados. Porque o que eu vivi, na régua aqui, eu tô muito bem. Mas eu sou humana. Se eu não tivesse vivido nada disso, eu falho, eu esqueço o que aconteceu comigo, eu erro, né? E aí, mesmo assim, sou grata. Então, tipo, a esperança eu não perdi. É por isso que eu tô aqui. Que hoje, se não tiver um dia bom, se alguma coisa acontecer comigo ruim, como acontece como empresária, como mãe, como esposa, como qualquer coisa, acontece. Eu não sou blindada, porque eu sofri antes, aí Deus pôs a mão e falou, agora você não sofre mais daqui pra cá. Pelo não contrário. tem essa. Eu vou evoluindo. E aí, assim, amanhã, se eu sofrer pelo dor de hoje, eu não vou dar continuidade. Então, eu prefiro olhar pra frente.
acordar e recomeçar. E aí continuar. E acho que é por isso que as portas se abrem tanto. E eu acredito nisso, porque o que eu penso, assim, uma coisa minha, e um dia até conversei isso, quanto mais eu dou, e eu tô falando, eu não tô falando de material, dou eu mesmo, de viver, como eu predisponho, as coisas acontecem. Eu passo muitas dificuldades, como qualquer Nossa, as ser pessoas nem humano. imaginam quantas, É, né? Não, porque assim, é o que eu até falei esses dias, é o que a internet não mostra, né? O que a mídia não mostra. E tá Sim. tudo bem. Mas, assim, as coisas acontecem. Tem coisas ruins? Tem dias muito ruins, tem dias que são muito ruins. Assustadores. Que você fala, uau. Mas aí eu tenho um lema, eu falo, desistir não é opção. Então, ok, vamos pra lá. E não reclamo, eu não reclamo da dor. E aí eu falo que a dor me potencializa pra fazer coisas diferentes. Importante, isso é muito nosso. E a mulher tem isso, né? Tem. Parece que provoca isso na gente, né? Tem. Quando criança, na adolescência, eu fui muito julgada. Quando eu fui resgatada, meus familiares que me resgataram e as pessoas que me visitavam, para poder ver se eu era de verdade, né? Ah, Julgava já. Então, já tinham certeza que eu engravidaria cedo, que eu me prostituiria, que eu roubaria, que eu seria presa. Isso tava certo. Eu falo que eu tenho um carimbo nas minhas costas. Não só a marca que eu tenho da luz, de tudo que você do viveu. óleo, né? Eu tenho um coração nas costas mesmo. Mas não é só do óleo ali. Eu tenho um carimbão nas costas que tá assim, ó, ex-moradora de rua. Ou tá assim também, órfã, né? Filha de ninguém. Filha do Toninho que foi negligente. Filha da Leonor que morreu. Aí, tá bem grande, minhas costas inteiras, um carimbo gigante. Esse carimbo foi dado por pessoas que têm essa mania de achar que o outro vai ser o que elas julgam, pela estatística. E pessoas que esquecem que cada um é um indivíduo único, exclusivo. Formatado só, não tem igual, não tem outra Lu. Não tem. Não. A Lu que tá ali é única. E sou eu. Aí as pessoas aceitam o carimbo, às vezes, involuntariamente, de tanta dor. Eu peguei meu carimbo e falei assim, eu não sou nada disso. E aí o não que me falavam era eu falando que o contrário. Até hoje eu sou teimosa. Eu sou uma peste, eu sou terrível. Eu não sou nada boazinha que as pessoas pensam. Eu sou a Lu da autodefesa, eu sou a Lu da rua que se alguém levantar a mão pra me dar um tapa, vai levar antes outro. É bonito isso? Não é. Mas é minha autodefesa. Por quê? Eu cansei. Eu cansei de ser julgada. Eu cansei de crescer. Enquanto eu vivi na adolescência até os meus 18 anos, todas as pessoas dizendo que eu seria algo que eu jamais seria. Eu já sabia que eu não seria. E aí, o que eu fiz? Eu estudei muito e eu estudo muito. Estudar é uma coisa que me permite... que me protege, que me dá segurança, que permite com que alguém um dia falar tal coisa, eu vou falar não. Porque eu sou isso. Mas aí também não fui pra revolta, fui pro afeto. Mas poderia ser totalmente revoltada. Você poderia ter potencializado isso e se eu tivesse sido também, tudo bem. Porque era o esperado, era o natural, né? Você ser tão machucada, tão batida, tão chutada. E eu tô falando literalmente, eu fui machucada. De verdade, o meu corpo... Assim, eu apanhei muito, sabe? Foi muita violência. A violência fez parte da minha vida num todo. E eu sou apavorada que isso seja natural. Então, eu vivi isso, estudei sobre, entendi os ciclos e decidi interromper isso, porque eu podia ter repassado tudo isso. Sim, você podia repetir. Podia. E é o que acontece mesmo. Sim. Às vezes você imagina, tem um problema de uma violência doméstica, uma violência contra a criança. Aí você vai ver lá atrás e você vai perceber que aquela pessoa infratora, quem cometeu, também sofreu. E aí ela repete, porque a gente sabe que repete. A gente repete o que acontece com a gente. Repete. E eu repito também coisas que aconteceram comigo. Mas algumas eu presto atenção. E aí corrige. Eu também faço isso. Isso é uma evolução, né? Não é de um dia para o outro. Não, e é o ler, porque você falou em leitura. Eu, assim, eu gosto muito de ler, incentivo as minhas filhas, elas leem bastante. Então, minha filha, todo dia antes de dormir, a menorzinha, né? Ela não sabe ler ainda, então eu tenho que deitar, ela me espera para poder ler para ela. E ela ri das leituras e dorme. Então, e assim...
É Eu aprendi lindo. muita coisa lendo também, porque eu não tive muito acesso a muitas coisas. Eu venho de uma família muito pobre Uhum. e não tive muito acesso, né? Assim, chegar aqui, eu tive que ser muito guerreira para dizer que chegaria. E, enfim, essa é uma outra história. Parabéns. Não, mas E dá assim, pra ver em você isso. mas assim, e a leitura é fantástica. Então, muitos lugares eu acessei através da leitura, porque eu não É a tinha. forma de Então, assim, viajar e mais eu fácil falo que de tem. viajar, de aprender, de ler, mas saber, assim, que o meu amanhã podia ser diferente. Isso. Eu me lembro que o primeiro livro que eu ganhei Que era um livro em linda. branco, de capa preta, marrom, e ele só tinha as folhas em branco, os grossos. Eu fui com a minha mãe fazer uma faxina e eu ganhei. E ali, em pé no ônibus, eu escrevi a minha história. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu coloquei assim, abra as asas e voe livre. Mas não se esqueça que abrir as asas e voar é mais simplesmente do que voar, é conhecer os seus próprios limites. E Que daí tentar o voo mais lindo. alto. Então, e ali eu falei, eu posso alcançar todos os voos. Só que quando eu alcançar, eu vou alcançar de forma diferente. Porque eu também quero transformar as vidas e os propósitos, saber o que eu vivi. Porque todo mundo pode chegar. Sim. Então, isso é muito diferente. Então, eu gosto muito de ler, amo os livros, de ler de histórias e de falar, lê um livro. Né? Às vezes a pessoa começa com pequenininho, vai de Sim. pouquinho, vai passando. Eu sou uma Porque grande incentivadora. isso transforma vidas. E eu me lembro que eu também não tinha dinheiro para comprar livros e a gente ia na biblioteca. E às vezes eu tinha pavor, porque às vezes eu não tinha dinheiro para pagar, para levar de novo, para não pagar a multa. Sim. Então, assim, Nossa. era uma correria. Então, eu até brinco às vezes, né? A Eu pessoa perdi fala. os livros que eu pegava. A pessoa fala de Barça, e aí a biblioteca não queria emprestar mais, aí você tinha que se inscrever em Sim, outra. sim. E era uma doideira. Mas assim, hoje a gente tem acesso fácil. Então, a gente pode, né, através desse acesso, e mudar realmente essa Tem história. razão. E quando eu vejo uma criança, e assim, me dói muito quando eu vejo uma criança assim, eu chego a chorar de verdade na rua, assim. Eu tento fazer alguma coisa e eu ensino isso para as minhas filhas. Porque a maioria, ela vai rechaçar, a gente sabe. Não chega perto, e eu não tô dizendo que tá certo ou errado, gente, eu não tô prejudicando Sim, ninguém. sim. Pelo amor de... Estou dizendo assim, sobre a minha ótica, que isso não faz sentido. Porque ali tem uma história que a gente não sabe. E eu faço alguns trabalhos assim e já conheci muitas histórias. Imagino. Então assim, Eu costumo dizer que, assim, você fala, o que tem que fazer, né? Você não erra em se aproximar ou de não se aproximar. Você, a partir do momento que você enxerga, você já está fazendo uma parte. Depois, você tem ações sociais, várias formas de contribuir. Você pode fazer diretamente para uma pessoa ou indiretamente. Cada um sabe aonde chega. Eu, Lu, não consigo levar comida, por exemplo. Porque eu me vejo. Isso me machuca. Eu não Entendi. preciso passar por isso. exato. E foi uma escolha minha. Mas eu, Lu, cobro políticas públicas em Brasília. Eu trabalho no macro. É onde eu me enxergo, onde eu consigo usar minha voz para falar. Muita gente me julga porque não tô ali. Mas aí, assim, eu não tenho que estar ali. Eu já estive ali, eu não preciso estar ali. E você tá fazendo de outra forma. Tem outra forma. Talvez um dia esteja pronta para estar ali. Ainda não é o dia. Sabe? Sim, E eu te trabalho entendo. em albergue, sim. Em albergue eu consigo, onde as pessoas estão em transição. Quando a gente passa na rua, eu passo, eu sorrio, eu falo, sim. Mas eu não tô ali no ambiente também. Não convivo. Mas quando eu tinha um comércio, eu acabei de abrir mão, tem uns 10 meses que eu vendi um dos nossos negócios, que era um gastrobar noturno. Ali, sim, ali as pessoas que moram na rua, elas sabiam da minha história também, e eles iam muito ao bar, era um restaurante. E eles sentavam comigo para comer, frequentavam ali comigo e com meu marido. Porque meu marido, independente de não ter a história que eu tenho, é uma pessoa também que tem esse olhar. Sim. E assim, ali eles sabiam. Então, ali a gente ajudou muita gente. A gente ajuda muita gente, mas a gente não sai falando, nem... Sim. Mas no bar, por exemplo, no restaurante que nós tínhamos, nós convivíamos. Era uma família, não era uma questão de solidariedade. Era uma questão de um olhar natural que eu já tenho para todos. Para quem Sim. você tá na rua ou você não tá na rua. E eu queria que tivesse comigo, não tiveram isso. Mas até aí, eu também não me traumatizei ao ponto de não ter. Sim. Mas as formas... Por que eu tô dizendo tudo isso? Você falou assim, eu faço isso também. As pessoas fazem também. Mas a minha fala, Vi, ela vai além disso. A gente não tem que só debater o que fazer com quem tá na rua. Exato. A gente tem que evitar que a pessoa vá à Vá rua. pra rua. E ninguém fala Exatamente, disso. Não. Tem organizações tal que trabalham a favor da população de rua.
maravilhosas. Mas elas falam o tempo todo, ou trabalham as pautas todas focadas no que fazer. Vamos levar um cobertor, vamos tentar proteger. Assim, a minha fala, ela é diferente. As pessoas se surpreendem. Porque ela fala primeiro da perspectiva da vítima. Sim. Então, eu tenho o poder de falar sim, eu Sim, porque você me empodero viveu isso. dele. Sim, eu aceito. Exato. Segundo, a minha fala é discutir isso tudo antes na família. É no seio familiar que acontece isso. Não é a desigualdade totalmente. Sem dúvidas, com a pandemia, o número de moradores de rua aumentou muito. No mundo inteiro. Exato. Sem dúvidas, com as guerras, os refugiados partem em centenas para lugares. A gente está vendo Para isso no fugir aeroporto de tudo Guarulhos. isso também. Vários casos. Eu sou de Guarulhos, eu acompanho muito isso ali no aeroporto, que precisa, inclusive, de um apoio federal para que a própria cidade possa suportar tudo isso. Né? Precisa... assim, você fala, é fácil fazer isso? Não. Mas tudo isso, assim, tem que trabalhar, por exemplo, nos casos dos refugiados, trabalhar o que está acontecendo ali e também abrir portas, sim. Deixar de ser preconceituoso nos outros lugares de outras formas, para não ser essa campanha de ir ilegalmente, para a morte, praticamente. No caso de pessoas em situação de rua, o que você vê? Você vê famílias inteiras, sim, vindas da desigualdade. Mas aí, se elas tiverem a mão de outros amigos ou de pessoas, elas conseguem sair. Quando a pessoa vai individualmente para a rua, por conta de ter sido julgada dentro de casa, maltratada, violentada e tudo mais, ela vai sem ter apoio de ninguém. Uhum. E ela permanece naquilo. Depois se acostuma e aí vem o fator mais triste ainda, que é a dependência química, que aí você vê a Cracolândia ali toda e todas as outras coisas crescente por conta de um problema de saúde pública, né? Que aí já é uma questão de dependência química. E tudo isso, na minha opinião, é consequência. O começo vem de onde? Vem da falta do colo mesmo, a falta do olhar, a falta de proteção da pessoa. E aí do abandono. E aí, sim, a pessoa reflete ali. Ela ainda tem chances, às vezes, você fala, existe política pública? Não dá conta, mas ainda existe. Tem os albergues. Eu trabalho junto com o padre Simone de Bernardi no Arsenal da Esperança, que guarda 1.200 homens de rua na Moca. É gente pra caramba, é uma cidade. E assim, esses homens têm banho, comida na hora certa, lugar quente pra dormir. E estão ali numa transição, e estão procurando depois mudar a sua própria história. Outros escolhem estar ali, outros preferem ficar na rua, na porta. Exato. Isso aí, eles ainda são humanos, dignos de direitos e escolhas. Sujeitos de direitos. Aí tem os que são totalmente incapazes, que são incapazes mentalmente, que poderiam, assim, até dentro de casa sendo incapazes, se estivesse também dentro da própria casa na situação de dependência que tem do álcool, das drogas. Isso. E tudo isso tem que ser olhado ou da promiscuidade, não como um bolo. Que existe, né? Você não trata a população de rua como população de rua ou pessoas à margem. Na minha opinião, você trata cada indivíduo. É isso que tem que acontecer. E assim, e a família, eu sempre falo, tem um texto que eu escrevi que chama Desabafo. Uma vez eu ouvi um cara, dono de um restaurante, reclamar nas redes sociais que dentro da porta dele tinha muita gente fedendo, dormindo. E que ele não aguentava mais, e que ele já tinha reclamado para a prefeitura, já tinha falado para a polícia, já tinha jogado água, já tinha feito de tudo. E não mudavam e ninguém fazia nada. Mas aí eu falei, o meu desabafo é... Como assim ninguém fez nada? Primeiro, tem que entender quem é que tá ali. Não é uma coisa, um bicho, um cachorrinho, não é nada disso. Uhum. Quem é? Uma pessoa, qual é a história dela? Como eu posso contribuir para fazer isso? Como ajudar? E assim, e o familiar dela, onde tá? Muita gente fala assim, volta para sua terra, volta para o seu lugar. Isso é a maior dor absurda do mundo. Eu já ouvi muita gente falando isso. É muito triste, porque o lugar dele é onde ele quiser ir. Ele tem o direito de ir e vir. Não tem um lugar de origem, não é que tem que levar o morador de rua para lá. Põe num caminhão e leva tudo como se fosse coisa. Não, são pessoas. Enquanto as pessoas não imaginarem, não perceberem o que causou aquilo, qual foi a dor. Tem casos que eu convivi, várias pessoas que perderam. O meu caso, eu perdi minha mãe, meu pai me abandonou.
Eu fugi de casa por violência. Mas quantos casos tem moradores hoje estão na rua há anos que voltaram para casa, a casa tinha pego fogo, perdeu a família inteira, não tem cabeça para ter mais casa nunca mais. Porque tem uma insanidade mental também. Total. Gente, é óbvio que tem quem que escolhe Querer pra passar ficar na rua. e querer Quem? dormir com frio e passar fome. Pessoas que são julgadas dentro da própria casa por escolhas. Assim, por exemplo, a rua tem uma população imensa de pessoas que não são aceitas na própria casa. E que até elas terem o discernimento de entender que elas podem elas mesmas fazer Isso leva tempo. E aí, enquanto fica na rua, se acostuma depois também. Ou se envolve em outras coisas. E ali muda a própria história. Mas sabe qual é a maior verdade disso tudo? É que eu tenho o maior medo de voltar. Eu morro de medo porque eu sei que eu posso enlouquecer ao ponto de voltar. Porque isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Do mesmo jeito que se a pessoa que tá lá acreditar que pode sair, ela sai também. Isso não é exclusivo meu. Isso não é de quem nasceu pobre. Não é. A rua tá cheia de gente bem formada, que fala várias línguas. A rua tá cheia de gente que tem condições, que tem patrimônio. E que não quer ele. Eu já vi isso. Tem muito. A rua, a gente não tá falando só de desigualdade. Também. Que isso é gritante, é um absurdo que tem que ser trabalhado. Mas, além disso, a rua é um espaço que só quem tá lá sabe que espaço que é. Não dá para descrever. Então, acho que quando falar de política pública e quando falar de contribuição ou de dar as mãos para mudar isso, não é pegar daqui e jogar para cá. E assim, não é pensar só o que está acontecendo agora. Se a gente não pensar daqui para frente, isso só vai aumentar. Nunca na história teve tantas pessoas em situação de rua. A pandemia contribuiu com isso. Bastante. E a gente viu que não é só no Brasil, não, em vários no mundo lugares, todo. Aqui em São Paulo, os índices só aumentam. Vai pensar numa solução agora, para agora? Ou vai fazer um projeto para mais para frente? A orfandade, por exemplo. Muitas crianças órfãs que na pandemia também ficaram. Da Covid mesmo. Quantas pessoas perderam as mães, os pais, a mãe e o pai, ou os dois, seus avós, todos os seus cuidadores. Tem crianças que perderam todo mundo. Eu soube de um caso próximo que perdeu a mãe, o pai e a avó. Então, pensa. E ficou só a criança. E eu falei, uau! Eu participei esses dias de um seminário na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, onde o debate era esse. Qual é como prover? E o meu interesse gigante nisso, porque eu não quero um monte de luz na rua. Eu não quero várias luzinhas ou menininhos, como eu, repetindo o que aconteceu. E o que eu posso fazer? Aí eu trabalho para isso. É o meu trabalho atual. É levar essa reflexão primeiro às casas. E graças a Deus eu tenho muito espaço para isso. Aqui é um deles. Eu agradeço. Porque assim, quem que vai sentar aqui e vai falar para você, olha, tá preocupado com uma pandemia nova? Olha só o que vai acontecer. Uma geração inteira de órfãos. Inteira. Uma geração. E uma geração de crianças que vão crescer sem ninguém. Sem colo, em ambientes sem que não são seu lar. Então, ou abrigos, ou casas, né? Que tem as histórias de você acolher uma criança por um tempo, até serem adotadas e tudo mais. Isso vai levar um tempo. Essas crianças, elas precisam sobreviver. Você vai estabelecer uma renda para elas? Como que vai ser? O governo ou o vizinho? Como que pode contribuir? Você está preocupado ou você vai fazer como o que aconteceu comigo? São filhos de ninguém. A mãe morreu, o pai morreu, não é meu. Não estou dizendo, vai lá e leva para casa e faz deles o seu filho. Mas eu também estou dizendo, não deixe de olhar achando que não é sua responsabilidade. Porque é. Porque é. Porque criança é responsabilidade de todos nós. É prioridade absoluta. Isso está na Constituição. Tá no ECA, né? Exatamente, está no ECA. E está em várias legislações. Mas quem quer saber disso? Ninguém quer cumprir. Porque todo Mas mundo se fala sabe. muito bonito no juridiquês, no falar. Mas na prática não é o que acontece. Mas é o debate que é necessário. Vai bater
debater até, assim, violência doméstica contra a mulher. Vai falar todo santo dia até entenderem que é errado. Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. A mulher não é objeto de pancada. O seu filho também não é. Violência é errado. Então, vamos enfrentar e falar sobre. Se a gente não falar, vai acontecer o que todos esses anos aconteceu. Jogar embaixo do tapete. Fica lá. Porque é mais cômodo. E aí, quando acontecer dessa geração inteira daqui a alguns anos, tá aumentando ou a população de rua, ou a população carcerária, ou os menores infratores, você vê escolas na socioeducação, né? Você imagina todo mundo apontando para eles. Eles erraram, por isso tem que cumprir. Tem regras, não tem? A gente vive numa sociedade regrada. Não estou defendendo ninguém. Não, a gente não está defendendo o crime. A gente está falando que é uma verdade. A verdade qual é? Você quer olhar só para si mesmo? Ou você quer perceber que a sociedade é composta por você também, pelo que você faz hoje? Amanhã, o futuro depende da gente. E o futuro é agora. Eu falei isso no meu TEDx, eu falo isso no livro, onde eu escrevo, que nem eu falei do desabafo, do texto. Desabafo. Você vai querer olhar aquela pessoa que está dormindo na porta do seu comércio e achar que o prefeito que tem que tirar? Ou vamos começar a falar sobre em casa e ensinar nossas crianças que aquilo está errado? Que todo mundo tem que ter casa. É o mínimo. Nós temos o direito garantido de ter casa. Está errado eles ali, não é certo. E assim, mas também as pessoas têm que entender que muito vem de nós, que a gente tem que sim também fazer nossa parte, sabe? Não vai esperar também ter um mundo inteiro favorecendo e só assim vai ser feliz. Isso também não vai acontecer. Isso é uma utopia. É uma utopia. Porque quando eu fico pensando, que não é responsabilidade de mim, deixo pro outro, a coisa só vai fazer. Se cada um fizer a sua responsabilidade, isso muda. E nós sabemos o que fazer. Exato. Sempre. Todo mundo sabe o que é possível, o que não é. A partir do momento que você tem educação, treinamento, e aí sim, você precisa prover isso. O Estado tem que prover. Tem que dividir sim. Os impostos que são recolhidos têm que ser trabalhados para proteger, para fazer. Tem que fazer. Mas a sociedade também. E a família não pode se esquivar achando que não é responsável. Dentro daquela casa, tem um casal e as crianças. Mas fora dela tem pessoas do lado que também são responsáveis. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho certeza que alguém vai estender a mão para minha família. Porque a gente sabe que pode contar com o outro. Entendeu? E assim, às vezes na rua também tem muita gente que fez muita gente sofrer. Você vê que tem muitos homens, né? Homens que fizeram mal para as mulheres. Sim. E os filhos têm raiva porque fizeram mal para eles. E aí, você, com raiva, abandona mesmo. Mas, assim, tenta uma vez ajudar. Tenta duas. Se não conseguir mais, respeita também, mas tenta. Sabe? Às vezes, também, aquele seio familiar não é o espaço que a pessoa quer crescer. Quantos adolescentes preferem estar na casa do amigo com os pais deles, se abrem, não se abrem com os próprios pais? Muitos, a gente ouve isso sempre, Todos, essa fase é normal. Então, você tem que entender que isso é natural e tentar aproximar a criança, o adolescente de você. Tentar se conectar mais com os sonhos dele, respeitar, não querer impor as coisas. Entender, né? Que uma criança, e isso eu falo, que ela tem... E isso eu vejo, e eu até estava discutindo isso há um tempo atrás, que ela também tem estresse, tem coisas que não... Porque eu falo isso como mãe, responsabilidade, e eu vejo adultos. Isso não é nada, tá chorando por causa de uma boneca, sei o quê. O estresse dela é tanto quanto o nosso, porque pra gente que é adulto, não é nada. Mas pro mundo que ela vive é muito. Exatamente. Quando você para pensar nisso, você tá exercitando o olhar, você tá enxergando a criança. E a criança é muito peculiar mesmo, é a fase da vida que está ali. Os especialistas mesmo nos ensinam tudo, como lidar, né? Mas na prática que você sabe, ali você vai... Se você... Amor, eu acho que amor é bem-vindo, amor é fácil de entender, para repassar. Que o amor supera tudo. E eu brinco isso em casa. Então, às vezes, as minhas filhas, sua mãe tá muito gostoso. O que você fez? Põe amor, porque eu falei, o amor é a base que cura tudo. Você tocou
você falou as suas filhas 1000 vezes já nessa conversa. E isso me deixa muito feliz, porque essa maternidade, essa maternagem que dá pra ver nos seus olhos. E isso que é lindo, porque é uma mãe que tá aberta pra isso, né? Tá ali. E é uma mãe, uma mulher, uma profissional dedicada, né? É uma esposa. E assim, e é o que a mulher hoje é. A mulher é diversa, múltipla, né? Exatamente. E a gente tem que estar ali, assim, firme, forte. E às vezes tá frágil e precisando de cuidados também. Também, mas você tá Mas ali, quando né? você Você se segura. importa com os seus, você recebe também, né? E isso é muito legal. E é interessante, porque às vezes a minha filha, eu tenho uma filha, né, já na adolescência, e às vezes ela vem conversar comigo, das amigas, e ela fala: mãe, aconteceu isso, como você agiria? Teve um caso lá, não vou citar. Eu falei: olha, antes de qualquer coisa, é filho. E assim, eu sei que pro pai é impactante, mas filho nos trata assim. Aí ela falou assim: nossa, mãe, é difícil, eu fico às vezes com dó delas, porque não é assim. E olha assim, eu coloco regras e tudo, Isso é dela, mas né? assim, é o olhar diferente, sabe? Olhar o mundo. Então elas têm muito esse senso, sabe? Eu provoco isso nelas, para que elas sejam adultos melhores, que elas possam contribuir isso de forma melhor. Porque a gente sabe que, como você disse, a base da educação é a família. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Exatamente. Então, assim, se a gente cria adultos melhores, se a gente tá com o alicerce sólido, teremos pessoas melhores. E um mundo que vai refletir isso. Pessoas que, quando você observa, por exemplo, hoje nas escolas, tem várias pautas. A inclusão é uma, por exemplo, antigamente as crianças se deparavam com pessoas diferentes, né? E aí achavam, nossa, já tratavam mal, já não era natural para elas. Hoje a inclusão faz as pessoas entenderem que somos diversos e cada um tem uma pauta. E que você cresce amando aquele outro, você vê outra pessoa diferente, também respeita. O respeito é trabalhado, né? Quando você perde isso, quando você perde o respeito na família, é muito grave. E isso acontece muito e tem se repetido. E as pessoas também, na hora de falar, a agressividade é muito forte. Então, você precisa ter essa consciência. E para tê-la, você precisa querer. Você está predisposto, né? Tá disposto. Então, tudo isso é provocado também de diversas formas. No ambiente que vive também isso muda. As condições de estresse, como você falou, para a criança ou para um adulto. Um desemprego, tudo isso influencia, né? Uma passagem ruim na vida, um reflexo. E que nem na adolescência tudo é tão apavorante, né? Nossa, eu lembro a minha adolescência. Eu, tudo apavorada. Eu saí de casa, da casa das tias, aos 18 anos. Eu agradeci as tias e fui embora. Porque eu não aguentava mais. Eu amava as tias. Eu amo muito as tias, elas me amam muito. Mas era um momento que elas tinham tanto medo de eu dar errado que elas não me deixavam ser eu mesma. Porque elas se freavam. E elas me julgavam. Então, qualquer adolescente é julgado. Imagina uma adolescente menina que veio da rua. Até por quem ama. Isso, os pais fariam isso também, eu acho. Mas no meu caso foi agravado. Então eu agradeci aos 18 e fui morar sozinha. Morei com algumas amigas, depois morei sozinha até eu me casar e formar minha família. Sou casada há 23 anos. Isso faz também eu ter a consciência que tenho hoje, a segurança que tenho hoje familiar para poder fazer o que faço. Que é falar disso tudo com mais força, ciente de que eu tenho em casa proteção, né? Eu tenho um marido que eu amo muito e que quero estar para sempre. A gente tem uma menina que a minha sogra adotou, meu sogro adotou junto com meu marido, e quando eu casei, ela se tornou minha também. Das consequências da rua que eu tava falando também, uma das principais consequências foi que eu não engravidei, né? Então isso é muito, muito sensível, mas eu também já compreendi, eu sofri com isso, não vou negar. Eu acho que todo mundo que é tentante, que tenta engravidar e não consegue, se entristece, e isso é esperado.
e vários desafios. Eu já passei por isso também, já superei isso também. E aí eu fui entender os motivos, e com os médicos, tudo entendi que também toda a exploração e realidade de rua fez com que eu isso tivesse não essa pudesse. consequência. Mas olha como as coisas são, né? O lindo, por exemplo, eu tenho a Jenny, que é minha também, que é da mãe biológica dela, que é da minha sogra, que nos deixou há 5 anos também, que foi mãe dela, e que é minha também, que essa maternidade foi dividida desde quando ela era pequena. E, além dela, eu tenho outras crianças onde eu me deparo diariamente. Crianças de orfanatos, crianças de albergue, abrigos, crianças nas escolas, crianças que me abraçam todos os dias e que são meus. Então, olha que lindo, né? Assim, eu tenho vários sonhos, né? De constituir uma fundação, uma ONG, alguma coisa assim que eu possa dar esse colo gigante meu cada vez mais. E não tenho dúvida do quanto eu posso ser mãe, enquanto essa mãe pode, esse coração aqui pode ser multiplicado. Mas não deixa de ser uma consequência da minha história como um todo, né? Até psicológica, por ter perdido a mãe logo após o parto, por ter medo desse processo todo. Isso tinha que ter sido trabalhado, mas lógico que se eu não tinha nem o que comer, não ia ser trabalhado. Exatamente. Né? Mas hoje, quem tem condição de fazer isso, eu aconselho que também trabalhe essa criança. Por exemplo, a criança que vem da orfandade, ela precisa de recursos para poder trabalhar o humano que vai ser depois, o adulto que vai ser. Porque requer cuidados de todas as formas. E saúde mental é tudo também. É tudo. Então, precisa de proteção. As necessidades básicas, né? Que é o básico, né? Quando a criança nasce para ser cuidada. E, Lu, você fez alguns TEDx. Como foi essa experiência? Conta pra gente quantos você já fez. Eu fiz 2. Um eu fiz na pandemia, foi online. Era um TEDx Women, que era um TEDx que foi em Guarulhos, que era o TEDx Macedo, que é da cidade que eu vivo. E aí eu recebi um convite para falar a minha história depois da publicação do Colo Invisível, né? Foi o livro que foi publicado primeiro. E aí deu essa exposição e curiosidade das pessoas pela história, pela potência que é do que eu fiz com a história. E aí eu fui convidada para falar com outras mulheres notáveis, com outras histórias lindas. E eu aceitei, foi um super desafio. Eu nem conhecia o TED ainda. E olha que o TED já existe há muito tempo no mundo todo. E eu era uma das pessoas que também não conhecia ainda. E fui convidada, fiz o roteiro, fui treinada para falar. E na hora eu fiquei, meu Deus, nervosíssima. Falei, como será? E aí eu me abri. Foi a primeira vez que eu falei até de exploração e abuso. Depois do livro e tudo, foi ao vivo no TED. E aí foi lindo. Depois disso, passou um tempo e eu fui convidada para ser uma das palestrantes professoras num curso na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Que massa. E a Escola Superior, ela tem várias frentes, vários cursos gratuitos. É muito lindo. Eu até aconselho que vocês pesquisem, porque a gente sempre se preocupa muito com o material fornecido, né? Para que tenha um mundo melhor mesmo. E era um guia de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. E aí eu me expus nisso também, falei, foi lindíssimo. E eu passei a ter uma relação de muito amor com a Escola Superior do Ministério Público, com a Procuradoria, com a Promotoria e com todo... Eu também cursei Direito, então tem todo esse prazer em tudo isso. E aí pela infância, principalmente. E aí eu me aproximei muito e fiz várias coisas, vários trabalhos lindos, já Maio Laranja, me associo aos promotores. E a Escola Superior do Ministério Público da União abriu um edital para a participação do TED, mas era para membros do Ministério Público como um todo. E alguns foram convidados, como o TED faz, né? E eu vi aquilo, falei, eu vou me inscrever. Porque eu acho que se tem um TED que eu tenho que fazer presencial, porque aí seria presencial, no palco mesmo e tal, é o da Escola Superior do Ministério Público da União. Porque ele está em Brasília, porque as pessoas que vão me ouvir ali vão mudar, sim, vão entender o que eu tô querendo dizer. E eu tenho esse valor que eu tenho todo pelo Ministério Público, então eu falei assim, eu quero ali. E eu me submeti a um edital, a uma avaliação, e passei. E quando eu passei,
fui a Brasília para um dos maiores desafios da minha vida, que foi entrar no palco, olhando para aquele público, e era ao vivo, online também, e eu consegui falar com raiva até, eu falei, porque eu falo que a minha palestra do TED, ela é uma denúncia, né? Porque eu sou muito mais afeto do que aquilo, mas eu tava nervosa, aí você vê que eu respiro fundo e solto a mão assim, porque eu depois fiquei me avaliando, né? Eu tava nervosa, eu tremia. Mas foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na vida, foi uma das maiores experiências, foi uma coisa que me fez notável pelo mundo todo. E que sua história alcançou o mundo inteiro. O livro já tinha feito isso. E o TEDx é uma oportunidade de você espalhar sua ideia. E aí, legendado para outros lugares, tá na plataforma oficial do TED, que é mundial. E aí eu me aproximei também de quem organiza. Eu também sou voluntária, eu também trabalho, porque eu acredito na proposta que o TED oferece. Não só na visibilidade, nesse glamour que porque todo mundo quer fazer, mas quem é escolhido para fazer transforma. Porque assim, quem ouve transforma. São muitas histórias inspiradoras, transformadoras. Essa é a ideia do TED. É olhar por essa ótica. Essa é a ideia, é de espalhar boas ideias. É a ideia das pessoas entenderem. E assim, os TEDx, que são de comunidades diversas, né? Além do TED, do palco principal do TED, ele mostra as comunidades, a diversidade. Ele mostra histórias de pessoas que não são famosas. E também os outros que são, mas ele mistura tudo. No meu caso, foi lindíssimo, né? Porque eu fiz junto com uma promotora, por exemplo, que foi a promotora responsável pelos casos de Brumadinho, né? Então, que eu aprendi muito com a doutora Ana. A outra Ana também, que fala de uma síndrome que ela tem, e ela fala, a fala dela era de defender que quem tem que falar é ela, não são os médicos, não são seus familiares, é lindíssimo. Tantos outros falando de inovação, tecnologia importante no Ministério Público, porque é muito rígido, então você tem que inovar o direito, né? Falar sobre escolhas. O Jorge Forbes sobre saúde mental, a Gabriela falando de sustentabilidade, uma das maiores arquitetas. Então, foi um grupo que fui muito privilegiada por estar lá. E eu ganhei amigos para sempre, ganhei um público, né? E também esse desafio me desenvolve. Porque hoje eu sou speaker, eu sou uma palestrante. E fazer o TED é um desafio que me ajuda a enfrentar outros palcos hoje, né? E como fala desse livro, Lu? Seu livro fantástico, esse seu livro. Até mostra aqui na câmera pra gente ver, para o pessoal aqui, que vai nos assistir, né? O título e tudo. Conta um pouquinho dele pra gente. Colo Invisível. O livro, vai ver que a capa é um grafite, né? Bem urbano mesmo. E eu, na capa, vestida de menino mesmo, eu real. Uma foto minha mesmo, que foi trabalhada por um artista, que é o Cadu, que fez um stencil art numa foto real. E, assim, é um livro literatura nacional, né? Não é um livro que está em outro catálogo, é um livro que eu quis costurar com a literatura, porque eu venho da biblioteca, então isso para mim é importante. Mas foi meu primeiro livro, e eu estou na escrita do segundo, né? Eu vou publicar esse ano, mas esse primeiro é a minha autoficção. É um livro que narra a minha história, a minha trajetória na rua, os motivos que me levaram para a rua, a minha força, minhas vulnerabilidades, meus medos. Ele conta a história de uma menina mesmo que cresceu na rua, e você vê que ele tem o preto dentro, que é o luto. Né? É o meu luto. É a morte. Eu falo muito da morte. Todo mundo... Eu falo só sobre coisas que ninguém quer falar. Eu falo sobre orfandade, eu falo sobre morte, eu falo sobre pessoas em situação de rua, eu falo sobre crescer lendo, sobre livros, sobre meu cotidiano escolar, minha família quando foi moldada, quando eu me casei, quando eu conheci o mar, quando eu fui vista como mulher real, quando eu fui desejada de verdade. Quando você vê que o capítulo até é mais trabalhado, assim, porque eu mostro pela literatura a minha realidade. O olhar que tive de ser vista como mulher e aceitar isso, né? Então, eu falo das minhas dores, que nem falo, como comentei antes, de não ter engravidado.
Falo da importância do enxergar, do sorrir, do agradecer. Falo das minhas raízes com Portugal, porque isso me prende muito. Você Meus chegou aí a sonhos ainda Portugal? não. Tá. Eu ainda não fui e eu nem sei como vai ser quando eu chegar lá. Porque meu pai nasceu numa aldeia que chama Seixo dos Anciães, perto do Rio Douro. E é um lugar lindíssimo, né? Que eu consigo ver pela internet. E simples. E eu desejo muito ir, ainda não sei quando, mas eu vou em breve. Tô trabalhando para isso. Tá. Ó, comprem o livro para ir para Portugal. Tô brincando. E conta como que são os seus... Assim, você falou que você se formou em Direito, aí você estudou. Como foi a sua trajetória? Você estudou na biblioteca e tal, e depois, o que você fez? Conta aí da Que sua interessante. jornada. Eu estudei Direito, mas eu ainda não terminei o Direito. Olha que interessante. Lu, aos 11 anos, fui para a escola. Tá. Já gabaritava tudo na escola. Era uma criança muito fora da curva. Aí eu prestei vestibulinho, né, na ETEC e fiz processamento de dados. Eu também. Que legal! Isso é muito importante, porque a ETEC faz a gente mudar de vida mesmo. Porque você se capacita para trabalho. E isso é muito honesto e muito correto. Isso muda muito. E aí eu fiz no Industrial, que é na Vila Guilherme, eu fiz processamento de dados. E aí eu fui estagiar na Caixa Econômica. E aí depois eu trabalhei na Intermédica antes de empreender. Porque aí depois, quando eu conheci o Mai e me casei, a gente montou um negócio juntos, há 23 anos. Uau. O tempo que eu tenho de casamento, eu tenho de empresa com ele. Uau! E era uma Xerox do lado de uma faculdade. E hoje é uma editora. E hoje é uma editora. Exatamente, é uma gráfica editora. E ela começou tirando xerox mesmo, no balcão ali, com aquelas pastas dos professores que tinham antigamente. E aí, ali, sim, aí eu cursei Direito, Letras, Administração, mas também eu não terminei o Direito. A mulher cursou tudo. Porque o empreendedorismo, às vezes, me fazia parar, né? Até na própria copiadora, eu trabalhava e resolvi estudar também na faculdade do lado. Quando era... Qual era o maior movimento? Era o horário um pouco antes do intervalo, um pouco antes da entrada. E eu vivia mais na copiadora do que na sala de aula. Porque quando voltava pra sala, o que eu fazia? Gabaritava. Porque tava a matéria todinha ali, eu tirando xerox e lendo. Já sabia. E não só o Direito que eu estudava lá, mas os cursos todos dos outros. Eu li tudo. Porque a louca da biblioteca leu todas as pastas dos professores na copiadora. Uau. E hoje a louca lê todos os livros que publica. Então, é muito lindo, porque é muita curiosidade. É muito legal. Eu adoro ter novas histórias. Então, eu tenho histórias que já estão publicadas na biblioteca há anos, clássicos que eu amo. Histórias que ainda vão ser contadas, que estão na minha mão como editora e eu estou trabalhando junto com a equipe. Histórias que foram publicadas depois. Eu convivo com escritores hoje. Antigamente, eu tinha os meus ídolos. Eles estavam nas estantes da biblioteca que eu cresci. Hoje, meus ídolos estão do meu lado, numa foto no Pacaembu, com mais de 500 mulheres escritoras. As minhas escritoras favoritas são minhas amigas, de eu tomar um vinho junto. Eu nem bebo, mas eu fico do lado ali, eu converso, eu viajo. Né? Nós participamos de feiras literárias juntas. Então, a minha vida hoje, a minha realidade, ela se baseia em volta de um livro. Um livro me formou, um livro paga as minhas contas, um livro me faz a pessoa que eu quero ser. E o direito é importantíssimo para mim. Eu atuo no Ministério Público, para você ter uma ideia, sem ser uma promotora. Eu sou a única que é a perspectiva da vítima. É lindo também, porque consigo falar a linguagem igualzinha deles. Você consegue. Eu estudei o suficiente, tenho muito que estudar ainda. E seria uma excelente promotora também. Mas consegue atuar. Tem um amigo, artista, o Edgar, ele falou para mim uma vez. Porque eu sempre falei que queria ser promotora também. Ele falou assim, você não precisa ser promotora. Você, promotor, ia ficar atrás dos casos lá muito durante um tempo, até fazer o que você já faz, ia levar um tempo para você se licenciar. E você atua de outra forma. E você hoje é uma escritora que busca tudo isso. Mas eu ainda termino direito, certeza, sim, e ainda vou fazer alguma coisa nesse sentido, além da escrita, sabe? Eu gosto desse ambiente. Mas não é o momento ainda. E eu sou empreendedora e a gente fica empreendendo a vida toda, eu e o Mar. E hoje em dia a Jenny junto, né? Que é a nossa filha. Ela trabalha com a gente também. Tem outra, a equipe. Que toda que a gente atua.
E ele tem essa veia empreendedora também, então a gente sempre vai ficar nessa Empreendendo. luta que é empreender, né? Nesse país. Nesse desafio maluco. É, todos os dias. Todos Porque os passar dias. no concurso e ficar estável e ficar ali sabendo o que vai fazer amanhã, né? A gente, como empreendedor, não sabe. Não sabe. Na parte gráfica, durante esses anos todos, você oferecendo tudo ali, vem o arquivo, você trabalha o arquivo. Hoje, no mundo editorial, é lindo, porque eu também estou caminhando cada vez mais, publicando pessoas e dando as mãos. O legal é que o diferencial da nossa editora é que quando você publica, vai submeter um livro para avaliação e depois ou você está no processo de escrita ou quando você está com medo e não quer dar ele de jeito nenhum, a gente tem um momento só disso. E é lindo porque as pessoas confiam em mim, porque sabem o quanto eu amo o livro. Legal. E isso também, de forma empreendedora, me abre portas também. Sim. Porque eu tenho autores comigo que já publicaram por grandes editoras maravilhosas, mas que não tiveram esse acesso direto com o editor, que é o editor tá ali torcendo junto. E faz sabe? uma Assim, diferença. Faz total assim, diferença. embarcar É um nos sonhos da diferencial. gente. E né? eu só faço isso. E isso é muito bom, porque você cria confiança. É. Você precisa disso. E o empreendedor, ele precisa disso. E o legal é que a editora não nasceu querendo ser editora. Ela nasceu quando eu publiquei o Cola Invisível. Porque eu entreguei ele original para grandes editoras e não quis esperar o retorno. E o retorno no mundo editorial é um tempo diferente. Sim. E eu não quis esse tempo. Mas eu queria algo muito bem feito, então eu me preparei. Eu estudei na Unesp, eu estudei no LabPub, eu me formei para entender o mercado, eu vivo envolvida, né, em grandes encontros na área para evoluir. E aí lancei o Cola Invisível. E aí, na minha editora, que era uma copiadora, E se tornou que uma se tornou editora. editora, o livro se tornou o que é um monstro. E aí eu falei, a editora pode também fazer isso com outras pessoas. Então, a gente vem evoluindo e trabalhando nisso. Até outras frentes que eu tinha, profissionais, mudaram. Porque, assim, eu tinha um negócio também, eu trabalhava dia e noite. Eu tinha a gráfica editora e o gastrobar noturno, que abria às 17 horas e fechava às 3 da manhã. Sei bem, já passei por isso Já, também. Deus me livre. É muito cansativo. É muito, é uma experiência que eu amei fazer, mas Aprendi eu não sei se muito, faria de mas, novo. mas é cansativo. E assim, enquanto fazia isso, paralelamente minha carreira como escritora e palestrante também decolou. E aí, tipo, eu tive que fazer escolhas, a gente teve que ver ali, né, Sim, a o vida, que mais fazer. escolhas, né? E aí, quando a gente decidiu cuidar da minha carreira, cuidar da editora e mudar, aí alinhou tudo. Parece que eu deveria ter feito isso antes. Mas estou nesse caminho de encontro e de descobertas e de viagens e de um mundo inteiro. Agora, eu tenho um livro novo que estou escrevendo também, sobre pessoas na rua também, né? Porque eu acho que eu vou escrever sempre sobre a mesma coisa. Mas é sobre sustentabilidade, né? Na verdade, sobre reciclagem de humanos. Legal. Então, é muito lindo, porque a protagonista é a dona de um ferro velho. E é baseado na história da minha sogra. Porque a minha sogra é uma das maiores precursoras de reciclagem no país. É mesmo? Ela abriu há 40 anos um ferro velho que se transformou num depósito de reciclagem de plástico. Cara. E ela foi uma das primeiras pessoas a fazer isso em Guarulhos, que é um ambiente, um local que isso se cresceu muito. E ela é uma das pessoas mais... Ela começou e cresceu nisso, sabe? E proveu a família, tudo com isso. E mudou a cadeia de valor nos resíduos, né? E a história dela é lindíssima, porque essa mulher acolheu muita gente. E quem é o fornecedor de um depósito de plástico grande? É a pessoa vulnerável, que vai com a carroça até o ferro velho primeiro e depois os ferros velhos fornecem para os grandes galpões. No caso dela, ela passou pela cadeia inteira. Ela começou com um ferro velho pequenininho na rua, na periferia de Guarulhos, no Jardim Presidente Dutra. Quase do lado de casa, quase dentro de casa. E ela faleceu há 5 anos, e quando ela faleceu, ela tinha um terreno imenso, contribuindo para diversas empresas na reciclagem do plástico, porque ela já escolheu um dos materiais depois, com os anos, Sim, né? se especializou e, assim, em um. a história dela é lindíssima. E é uma mulher que veio de Garanhuns,
Pernambuco, que veio parar em São Paulo, criança ainda, que sofreu demais, né? E que, quando se casou, foi uma mulher que teve a coragem de tomar iniciativa antes do marido, mas ele trabalhava com outra coisa. E ela fez isso sozinha, depois o negócio deu certo, que aí ele veio trabalhar com ela e contribuiu muito. E aí a família inteira trabalhou com isso e cresceu. O mar cresceu num ferro velho. Depois cresceu num depósito de reciclagem de plástico. A Jane também, né? A Jane também veio desse espaço, que é nosso maior presente. E aí, a minha maior homenagem é contar a história dela no livro novo e falando também do que você gosta muito, de ESG, de sustentabilidade. Exato. Eu gosto cruzo muito, porque isso para mim transforma a vida, transforma empresas. Sim. E assim, eu gosto porque eu comecei ali, eu venho, né? Ali do sul, ali do extremo sul da Zona Sul, que nem eu falei. Uhum. Uma mulher ali afro-índia que vendia verduras e tal. A minha avó fez reciclagem. Linda. Ela fazia reciclagem. E, assim, era uma mulher nordestina que não sabia ler, analfabeta, mas que rodava o mundo. Era uma mulher. Era uma mulher. E que faleceu faz 1 ano. Vítima de um AVC, que foi um marco ali na minha vida para criar coragem e falar assim... Eu vou, né? Que ela sempre falava, você pode tudo. Então eu falei, eu vou usar o meu propósito e fiz essa migração de corporativo para empreender. Incrível. Ali foi assim, muitas coisas Despertar, aconteceram. né? Muitas coisas aconteceram em toda essa jornada, desde a morte dela, onde ela teve o AVC, até ela morrer. Estava numa reunião quando eu recebi a notícia, enfim. Nossa. E foi. E mais interessante, né? Eu me lembro que foi a última noite, dias antes que eu passei com ela. Eu viajei 600 quilômetros só para dormir com a minha avó. E naquele dia, como eu já sentisse isso, falei, nossa, né? Eu já não dormia mais, porque antes eu dormia eu já dormia com ela, quando era criança, e depois não mais. E aí eu fui dormir com ela, eu falei, que estranho. Naquele dia eu senti que era a última noite. Meses depois a minha avó faleceu. Caramba. E eu falei, mas tudo bem. Eu falei, e se for a última noite? E assim, isso pra mim é muito nítido. E ela faleceu e no leito ela chorava, ela não conseguia falar e ela só falava e se mexeu pra mim. Então assim, eu viajei 600 quilômetros, eu fui e voltei. Caramba. A mamãe, eu chamo minha sogra de mamãe. Ela teve um AVC também, e escondeu da gente, a gente percebeu na hora. Ela estava indo pra feira. A gente pegou e levou pro hospital e conseguiu salvar. Graças a Deus. Ela não teve outro, tá? Ficou um tempo. Depois de um tempo, a mamãe era uma pessoa tão pro outro, tão doada, tão assim, e ela acabou adoecendo, teve um câncer. Quando a gente descobriu, ela morreu dias depois. Faz 5 anos isso. E ela, se eu não tive uma mãe criança, eu tive uma mãe depois, quando eu casei. Eu não tive uma sogra nunca. Isso é fantástico. Isso é lindo. Então, e assim, falar sobre ela, pra mim, é bonito. E lá em casa, a gente fala com muito amor, porque ela é uma mulher tão completa, que merece elogios pela vida que teve, de contribuição para tantas outras pessoas. Uma pessoa muito bondosa. É muito bonito comparar e ver, tá vendo quantas mulheres fortes perto da gente? Com certeza. E como mulheres ajudam outras mulheres. Com certeza. Você viu que no discorrer daqui da minha história toda, eu te contei que mulheres me ajudaram o tempo todo. Então, isso é importante a gente se unir. Exatamente. Né? E falar sobre. Uma ajudar a outra. E principalmente está na pauta, né? Das ODS, está na SG. Sim, com certeza. Lu, foi fantástico falar contigo. Fala suas redes sociais, caminhamos aqui para o final. A gente bom. ficaria aqui horas, mas haverá outras oportunidades. Com muito prazer. Onde as pessoas podem te achar. Fala aqui para o público que vai compartilhar. Tá. No Instagram tá como Lu Vignoli Miller. É o meu nome, né? Mas é Lu Vignoli. Muller com U e 2 L's, mas se jogar Luciene Miller na internet, tem bastante coisa. Aí tem o LinkedIn também, que é o Luciene Vignoli Miller. Tenho um canal no YouTube, que é o Bibliotequeira, que eu trabalhei bastante na pandemia e vou voltar agora, em julho, a trabalhar fortemente o meu canal. Que massa. E os meus livros, né? No caso, o Colo Invisível, que está em todas as livrarias. Pode comprar direto comigo também, com a editora, que tem as vantagens diversas e tem também o autógrafo. Eu vou publicar o outro até o fim do ano agora na Flip. Tem um trabalho lindo que vou participar de várias feiras literárias. Tenho projetos lindos voltados à infância.
Trabalho muito com as escolas, eu trabalho na formação de professores, trabalho com crianças, adolescentes, trabalho nas empresas, na área do empreendedorismo, tenho uma TV aberta aqui, né? A mulher tem multifacetas. Sou encontrada fácil na internet. Pode colocar até Lu Miller, acha bastante coisa. Tem bastante... tem documentários, logo vai sair o filme do Colo Invisível, ou série, estamos avaliando agora com a produtora. Então, tá o conteúdo sendo analisado. Em breve, a gente tem aí uma luzinha contada nas grandes telas. Muito legal, que incrível. Lindo, né? Vamos falar sobre isso no próximo. Sim. Tenho várias conquistas. Acabei de receber uma biblioteca em minha homenagem. Parabéns. Sou da Academia Guarulhense de Letras, fui nomeada esse ano também. Eu tenho várias coisas que eu valorizo muito e que já me deixam bem felizes. Parabéns, eu sou muito grata sua história por tudo. incrível. Obrigada. Sucesso. A sua também. Obrigada. E um imenso prazer. Que linda. Ai, adoro ganhar presente. Que chique essa marca aí. E olha só que em breve linda. marcaremos outro. Amei. Obrigada. Lindo. Que linda.